Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o George Pinheiro e hoje eu tô sozinho aqui para fazer um episódio sem meu parceiro, que faz aí a apresentação junto comigo, né? E hoje eu já quero agradecer os nossos apoiadores, a Vital Sono Assessoria, que trabalha muito na organização do seu modelo de negócio na área do sono, e também a Exponencial Med, que é uma empresa muito parceira nossa, do qual o podcast aqui é cliente, e que também muda a sua forma de exercer a medicina, fazendo com que o seu consultório seja ainda mais lucrativo, né? E hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? Nós vamos falar sobre laser para tratar o ronco. O que você precisa saber? E eu vou apresentar o nosso convidado surpresa, Dr. Guilherme Brassanini. Aí, acharam que eu não ia estar aqui hoje, né? Olha, parece que agora você nunca me abandonaria, né, Gui? Não, nunca. Não ia me abandonar. Então, e eu pronto. tô mais nervoso agora aqui desse lado Agora, como aqui, é que tá como entrevistado? Vamos ver, né? Então, Vamos ver como olha, é que vai se ser. prepare que eu tenho perguntinhas aí bem capciosas E sobre esse tema polêmico. Tema polêmico. Bom, gente, vocês sabem que o Gui é um dos pioneiros aí no tratamento do ronco e da apneia com laser, né? E aí, quando a gente fala laser, a gente fala assim, é o laser que o dentista usa no consultório para clareamento dental, é o laser que, por exemplo, que se utiliza na ginecologia. Laser é tudo igual. Como é que é, Gui? O que é esse laser? Quando a gente pensa em laser, né, às vezes vem uma coisa na nossa cabeça. Aquela antiga LAUP, né, que era Laser Assisted Uvulopalato-Faringoplasty, né? E era uma cirurgia feita com laser, né, onde havia remoção de tecidos da garganta, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a falar aqui é que a gente não vai falar desse laser que corta tecidos moles da garganta, né? Se a gente fala em laser na medicina, tem desde lasers de baixa potência, né? Principalmente para fazer aquela fotobiomodulação, controle de estados inflamatórios, como lasers de alta potência, que vão fazer cirurgias, alterações a nível tecidual, procedimentos dermatológicos, ginecológicos, vasculares, e agora a gente está falando aqui de procedimentos também voltados para a área de otorrinolaringologia, né? E quando a gente fala de laser também a gente vai ter que entender que dentro dos lasers de alta potência a gente também tem vários espectros de laser, né? Então entender que cada espectro de laser ele vai ter ali uma função, né? Então o que a gente vai conversar aqui é sobre principalmente um espectro de laser que a gente chama de Erbium e YAG, né? E vamos falar sobre isso então. Super legal você esclarecer, porque a gente tem lasers que são ablativos, outros são não ablativos, né? E isso modifica total a terapia. E essa questão de tratar o ronco ou a apneia com laser, né? A gente está ali numa estrutura muscular da cavidade oral, e aí vem muitas questões envolvidas. Por quê? Porque ainda estão começando as pesquisas nessa área, e você foi um pioneiro a entender isso aqui no Brasil, né? E você começou aí a fazer isso e sistematizar um método para que isso fosse feito de forma segura, e sempre, no início de tudo, você teve um acompanhamento profissional. Como que foi essa sua jornada na parte do laser para tratamento do ronco e da apneia? Tá, então vamos começar lá do início, né? Em 2020, eu tinha uma grande amiga minha, que é também otorrinolaringologista, que tinha uma amiga que adquiriu um laser chamado Fotona, né? E nesse treinamento geral que o laser Fotona ele dava para as dermatologistas, tinha dentro deles um protocolo ali para ronco. E eu já estava na época na Escola Paulista de Medicina, fazendo projeto de mestrado e tudo mais. E aí eu perguntei pro pessoal lá da escola, vocês estão familiarizados com algum tipo de laser Fotona para tratamento de ronco e apneia? E vocês sabem, hoje em dia, lá na escola, a gente tem grandes nomes da otorrinolaringologia, né? E eles, na época, não conheciam sobre o laser, né? Eu falei, nossa, mas muito estranho. O único laser que conheciam era a respeito da LAUP, que eu falei para vocês no início, que era cortar a garganta, né? Eu falei, nossa, mas é muito estranho, uma tecnologia que hoje em dia eles estão falando que faz tratamento de ronco e a gente não conhecia ainda, né? Eu fui pesquisar mais a fundo, né? Ao invés de ignorar isso, eu fui tentar entender. Eu falei, se alguém está tratando isso, deixa eu ver se de fato funciona. O que é isso, né? E eu fui atrás de quem ensinava laser na época para os dermatologistas, né? Que é a doutora Suzana Vu, que ela era, na época, speaker da marca do Fotona. Mandei uma mensagem para ela. Falei, será que ela vai me responder? Vamos ver, né? Ela me respondeu, eu fui até a clínica dela e ela começou a me mentorar em relação à utilidade do laser. Me ensinou o que era o laser, me deixou participar ali, ajudando ela de alguns cursos que ela fazia para dermatologistas, e eu comecei a entender sobre o laser, né?
E o protocolo que na época era engessado ali, que eles treinavam até as próprias dermatologistas para fazerem um laser, eu comecei a selecionar alguns pacientes para começar a fazer esse protocolo. Desde o começo eu entendia que era uma técnica principalmente palatal. Então, antes de a gente começar, talvez, a falar da funcionalidade do laser, a gente vai ter que entender, é para todo mundo, né? Então, desde o começo eu já entendia que não era para todo mundo, né? Quando a gente vai falar de técnicas palatais, se tem otorrinos aqui me escutando, a gente sabe que é muito limitada as opções que a gente tem para tratamento de ronco, né? Eu falo que é muito mais fácil a gente tratar pacientes graves, sintomáticos, onde a gente consegue indicar um CPAP e ele consegue notar aquela diferença, aquela melhora clínica, do que muitas vezes pacientes que não têm sintomas de cansaço, sonolência, dormem bem, só que o ronco é o principal queixa e muitas vezes aí atrapalha a questão social, relacionamento, né? E como que a gente trata esses pacientes, né? Alguns pacientes não toleram as ferramentas de aparelho de avanço mandibular, alguns pacientes não toleram fonoterapia, às vezes eles acabam desistindo do tratamento no meio do caminho. E aí a gente tem também, então, o pensamento de técnicas, muitas vezes técnicas palatais. E essas técnicas palatais, eu brincava na época que eram técnicas de oportunidade, onde muitas vezes a gente tinha que fazer uma cirurgia nasal, e uma vez que a gente ia operar o nariz, tirar um desvio de septo, melhorar uma hipertrofia de cornetos, a gente aproveitava e fazia alguma coisa ali naquele pálato, né? Seja uma sutura barbada, um sling palatal, algumas técnicas cirúrgicas, né? E todas as técnicas que a gente envolve tratamento palatal, a gente está falando de técnicas onde a gente causa uma lesão tecidual e, em consequência dessa lesão, a gente forma uma cicatriz, que é um tecido mais denso, né? E com esse aumento de densidade no tecido palatal, você tem uma redução de vibração e aí melhora muitas vezes do ronco, né? Mas a gente percebe que esses pacientes voltam a roncar depois, né? Por quê? Porque a flacidez do tecido que permeia essa fibrose, ele continua passando por um processo de envelhecimento, aumento de flacidez, e aí a gente começa a pensar, tá, a gente gerou um processo ali de fibrose e esse tecido que permeia, ele não tem ainda mais aquela sustentação, né? Então, a gente consegue repetir um tratamento desse? Quantas vezes, né? De fazer uma técnica de lesão que vai formar uma fibrose? Não é uma técnica que você consegue repetir muitas vezes, né? Então a gente, como eu falei, era uma técnica de oportunidade com resultados limitados que a gente não podia reproduzir, né? A gente fala que o nome do laser, né? A gente usou fotona, porque não é uma questão, zero ligação com a marca, né? Tem uma explicação para isso, né, Gui? Assim, que tem diferenças entre o tipo de laser utilizado, o que garante talvez uma segurança e uma maior facilidade de executar esse modelo de terapia, não é isso? Exato. Então eu estava falando aqui que essas técnicas palatais tradicionais, então, eram técnicas que geravam lesão, né? E já havia-se algumas técnicas de laser, né? CO2, por exemplo, que você fazia ali a ablação da região de tecido e cicatriz e também gerava essa rigidez. O erbium, que é um dos espectros do fotona, o fotona vai depender do modelo dele, ele vai utilizar tanto o erbium YAG quanto o neodímero, que é um outro espectro de laser que também a gente pode conversar mais para frente sobre ele. Mas quando a gente fala do erbium YAG, ele é ablativo também, né? O que vai diferenciar se ele é ablativo de fato ou se ele está trabalhando mais na questão de estimulação do tecido a produzir, por exemplo, colágeno, né? Regenerativo, né? Então, ele vai desde ser um laser ablativo até um laser regenerativo. É o comprimento principalmente de onda. Quanto mais longa é a onda do erbium, mais regenerativo ele é. Quanto mais curta esse comprimento de onda, mais ablativo ele é. Então, se você pega os estudos com o laser fotona mais antigos, ele usava muito o long pulse, que é um laser mais regenerativo. Mas mesmo assim, ainda causa alguma ablação. E é esse long pulse que outros lasers também acabam utilizando, né? Temos outros lasers no mercado de erbium que acabam utilizando. Qual que foi a sacada do fotona? Eles criaram um modo de pulso que chama smooth, que é um modo de pulso não ablativo. Ele não causa ablação.
Então ali a gente está falando de ser 100% regenerativo, uma coisa que é muito boa para a gente trabalhar numa região que é o palato, né? A gente não quer ficar fazendo ablação acima de ablação, porque a gente sabe que se a gente fizer isso, pode a longo prazo a gente ter problemas ali naquela região. Então ter um laser ablativo funcionando, não ablativo funcionando ali naquela região é muito seguro para a gente, né? Então a gente tendo essa tecnologia, sabendo da utilização dela e tendo indicação de uma técnica palatal, aí acaba sendo uma bela ferramenta de tratamento, entendeu, Jorge? E começaram os estudos em modelo animal, não é isso? Para entender em termos de histologia, o que modificava, como que foi toda essa evolução de pesquisa. A gente sabe que tudo isso é novo, tá? Então a gente sabe que a ciência está caminhando até para estruturar melhor esse tratamento, mas quando a gente parte de uma dúvida, é o início de tudo. Então, será que o Fotona ele é uma indicação? Então, já começaram a trabalhar nisso, e aí houve primeiro essa questão no modelo animal e depois algumas meta-análises mais curtas falando de como é todo esse processo. Então, como está em pé a ciência em torno disso, né? E a gente, como pesquisador, né, a gente tem que ser crítico dos estudos que tem. Sim. Então, se você pega para ver o estudo que tem do Fotona em modelo animal, que é em palato de ratos, é um estudo super pobre, com 10 ratos, mas mostrando ali que há uma contratilidade do tecido, uma retração tecidual que prolonga até algumas semanas, né? Então é isso que mostra esse estudo de maneira bem resumida. Mas quando você pega para estudar histologia, você sabe que uma retração tecidual a nível mucoso, preservando celularidade, fala a favor, por exemplo, de proliferação de fibroblastos. Então você consegue começar a juntar essa questão de achados com a fisiopatologia mesmo para você conseguir entender a ação do laser, né? Os estudos mais ricos que tem-se em histologia é estudo ginecológico, né? Então a ginecologia já utiliza há muito tempo o laser e vem utilizando cada vez mais o laser Fotona em modo smooth para tratamento de flacidez vaginal, atrofia vaginal, dispareunia, que é dor em relação sexual, e incontinência urinária. Então mostra-se que o laser ele consegue aumentar a qualidade da mucosa vaginal, a celularidade da mucosa vaginal e diminuir mobilidade colo-vesical. Então pensa, a gente está falando de um assoalho pélvico, né? Ali é uma região que tem uma pressão positiva. A faringe a gente está falando de uma região onde ela está ali suportando uma pressão negativa durante o sono, que a gente entende que é o que vai acontecer na dinâmica da via aérea para uma obstrução. Então, pensar num tratamento daquela região que também é mucosa, a gente vai estar pensando também em tratar a sustentação de tecidos moles, né? Então, é interessante a gente começar a fazer essas correlações do que a gente tem de achado também na ginecologia com o que a gente vê na otorrinolaringologia. Então você começou a fazer casos e avaliar isso dentro de experiências que você foi adquirindo, também com a orientação de quem já utilizava isso, lembrando que essa ideia de utilizar na cavidade oral, né, a dermatologia já vinha fazendo alguma coisa nesse sentido. Só que sem um conhecimento aprofundado como o otorrinolaringologista tem. Então você trouxe essa orientação dentro de um perfil da otorrinolaringologia, e lembrando que isso também foi replicado, né, ou feito em concomitância com outros grupos fora, né, de forma independente, mas foi feito e entendendo esse mecanismo de uma possível ação exatamente no ronco e na apneia, não é isso? Exato. Então, aí começaram a surgir os estudos de ronco e apneia, tentando alguns com polissonografia, ver se havia melhora de H ou não. Mas, assim, num compilado, o Jorge falou que teve meta-análise. Tiveram 2 meta-análises, mas se você pega uma meta-análise com uma seleção de estudos ruins, no final é uma meta-análise que é ruim também. Então, a gente tem que começar a entender e interpretar de forma justa e sincera os estudos que a gente tem na nossa disposição. Então, mas um dado que chama a atenção de todos os estudos ali que a gente vê, seja ele um estudo menor ou um estudo até maior, é que os pacientes de fato melhoram, relatam a melhora do ronco, a satisfação em relação ao sono, a satisfação do parceiro em relação ao sono, a melhora da escala de Epworth, da sonolência diurna e da relação de qualidade de vida em relação ao sono. Então a gente começa a ver um padrão que se replica sendo um estudo menor, sendo um estudo maior. Tá? Então isso é muito interessante de a gente começar a entender. Se você pega parâmetros para avaliação polissonográfica
de IAH, a gente, com o Erbium, não vê alteração do índice de apneia e hipopneia. Tem um estudo que ele mostra uma melhora do índice de hipopneias, tá? Existe uma melhora do índice de apneia e hipopneia, só que um P que não é com uma relevância estatística para a gente deixar considerável. Mas esses mesmos estudos, como eu falei, mostraram que quando a gente está conversando sobre critérios clínicos, a gente tem uma melhora, e isso é muito interessante de observar. Em relação ao IH, lembrem que eu falei que o fotona ele tem também o espectro de neodímero em alguns aparelhos. Esse neodímero é um outro comprimento de onda, enquanto o erbium ele é um comprimento de onda que ele é mais superficial, ele vai atuar na superfície da mucosa, porque ele tem uma grande atratividade mesmo com água, então ele não consegue aprofundar. Como a gente tem muita água, ele fica na água, né? Então ele é bem superficial. Enquanto o erbium ele é superficial, o neodímero ele é mais profundo, né? Ele tem uma atratividade por hemoglobina, por pigmento, por melanina. Então ele acaba aprofundando no tecido. E alguns estudos onde houve a associação do erbium com o neodímero, houve melhora do índice de apneia e hipopneia. Aí você fala, Guilherme, na sua prática clínica, por que você não utiliza o neodímero? Pelo menos ainda eu não utilizo o neodímero. Porque eu não encontrei ainda estudos que mostram segurança em modelo animal do que está acontecendo ali na região profunda do tecido. Eu acredito que esteja fazendo uma retração tecidual importante, uma neocolagênese, que é o que o laser tende a fazer. Eu não falei sobre isso, mas a gente fala mais à frente. Só que será que não está causando nenhum tipo de ablação? Como que será isso a longo prazo após essa aplicação? Então ainda não tenho segurança para utilizar essa associação ainda com o neodímero. E pelo modo smooth que eu falei para vocês, que o Fotona tem, ser um modo muito seguro e eu na prática clínica ver bons resultados em pacientes selecionados para técnica palatal, né, paciente com ronco primário, uma apneia leve, não só em H, mas com pouca desaturação, eventos não prolongados, né, pensando em pacientes que tenham mais baixo limiar de despertar do que pacientes que tenham, por exemplo, um fator neuromuscular, que você não está atuando no músculo, né? Então, aí sim a gente pensa na utilização do erbium com segurança, entendeu? Então, acho que o princípio da indicação do laser é você selecionar muito bem os pacientes. Segundo princípio, você entender o que você está fazendo, né? Por que você está utilizando essa tecnologia, o que você espera com ela. E o terceiro ponto é como que você vai acompanhar esses pacientes, né? Muita gente fala, mas se você faz o procedimento e ele é para sempre, não, a flacidez ela tende a aumentar, né? Evoluir com o envelhecimento, com a vibração da região que é natural, a gente deglute, a gente está ali sempre, então o tecido está se mexendo. Então a gente tem, lógico, necessidade de dar continuidade ao tratamento para manutenção do efeito. Mas aí a gente parte do princípio que a gente está usando um método não ablativo. Então é seguro a gente fazer esse acompanhamento e fazer essas sessões de manutenção também, entendeu? O erbium ele tem um tropismo pela água, né? Isso. Então, é importante porque isso dá uma segurança, né? Porque ele não vai invadir camadas profundas como o neodímero, e que o neodímero ele pode ir até vasos e outras estruturas, e por isso que você está tendo todo esse cuidado aí de realmente entender o que a ciência está mostrando para poder usar numa estrutura, que é uma estrutura relativamente com muitas outras vasos, nervos e outras partes anatômicas que não podem ser lesionadas, né? Então, tem toda essa segurança. Agora, quando a gente fala, você falou exatamente que não é uma sessão que muda, né? E assim, eu tive a oportunidade de fazer o curso com você. Então, a gente tem um parâmetro que é o seguinte: a gente observa em boa parte dos pacientes uma mudança pontual ali, naquele momento a gente vê uma alteração anatômica e não tem como a gente dizer que isso não está acontecendo. Está acontecendo, né? Sim. Mas essa mudança anatômica positiva que a gente vê às vezes a úvula atingindo um nível de contração, os pilares se modificando na sua estrutura, essa modificação ela é sustentada? Como é que funciona isso? Uma sessão, 2 sessões? É por isso que a gente fala de fazer entre 3 e 4 sessões de tratamento, né? E a manutenção a cada 6 meses, 1 ano, com uma sessão, né? Então a gente espera sim que com 3 a 4 sessões a gente tenha um resultado já mais estável ali, né? Essa retração que a gente vê no começo, ela tende a
a não permanecer daquele jeito, ela volta um pouco, mas não como era anteriormente, daí com outra aplicação acontece a mesma coisa, até ela atingir uma melhora da retração e que mantém, tá? Então isso acontece. E essa retração se dá pelo quê, né? Ela se dá pelo efeito do laser, que é térmico, né? Então a gente consegue, com esse modo que hoje em dia só o Fotona tem, e eu falo hoje em dia porque a tecnologia ela tá aí, né? E muitas vezes ela não é patenteada, né? Então pode ser que surja no futuro um Erbium que faça a mesma coisa. Mas por isso que hoje em dia eu não tenho problema de falar o nome da marca, porque ela é hoje exclusiva, em dia, né? Essa tecnologia Smooth é só Fotona, até né? me pergunto, pode fazer com outro laser? Eu falei, poder você pode, mas provavelmente vai ser o long pulse, tem que entender como é que funciona o laser para aplicar, eu não sei como é que funcionaria com outro laser. Tem outras particularidades. Tem outras particularidades. A gente pode tentar ver junto até, mas, enfim, a segurança de ter esse modo smooth que é não ablativo é o diferencial. Então, a gente consegue fazer com esse modo, a gente consegue acumular uma energia que vai estar ali em torno de 60 graus no tecido, a gente consegue aquecer esse tecido a 60 graus e esses pulsos sequenciais, eles aprofundam um pouco dentro do tecido e mantêm como é que eu falo? Esse estímulo térmico. Esse estímulo térmico, ele é prolongado, né? Então a gente vai ter ali até 2, 3 meses de ação a nível celular acontecendo após uma aplicação com o laser, né? Então, além das sessões, a gente ainda tem um tempo onde vai continua acontecendo as coisas. E o que os estudos histológicos mostram? Que há um aumento importante de glicogênio, né? E fibroblasto. Então, proliferação de fibroblasto, que nada mais é do que as células que produzem ali o colágeno, que fazem toda a sustentação do tecido, correlaciona com a elastina. Então, o que a gente está falando é de efeito histológico de um laser de alta potência não ablativo, é isso. E esse efeito de proliferar, aí a gente joga, né? Esse efeito de mudança tecidual na mucosa, de proliferação de fibroblastos, mudança de toda a consistência do tecido, pode melhorar a estrutura da garganta? É óbvio que sim, né? Então a gente não está inventando a roda, a gente está simplesmente falando de um método que tem um efeito ali a nível celular, onde a gente pode pensar que tem assim uma ação para melhorar a flacidez palatal, melhorar a vibração daquela região e até mesmo eu falo da teoria da tenda de circo, né? Se a gente tem uma mucosa que sustenta melhor aquela região, é lógico que a colapsabilidade dela acaba sendo menor. Aí você vai falar, mas a colapsabilidade pode ser em outros locais que não só em velofaringe, naquela região. Exato. Então, nosso papel como otorrinolaringologista é avaliar e tentar entender qual é o sítio de colapso. Se a gente estiver falando de um colapso provavelmente em região de base de língua, provavelmente o fotono não vai ter feito nenhum nesse paciente. Então, a avaliação, voltamos lá, ela é fundamental. E daí eu estendi um pouquinho o uso dele além do palatal, né? A gente consegue, como ele retrai, pacientes que têm uma língua muito volumosa na parte lateral, a gente consegue diminuir um pouquinho, tá, gente? Não é que eu vou reduzir, enxugar essa língua, enfim. Com Erbium a gente não consegue isso, a gente só vai conseguir diminuir um pouquinho por causa de uma retração na borda lateral da língua. A gente consegue aquela mucosa jugal, que é pronunciada, o paciente fica mordendo, a gente consegue também retrair ela um pouquinho, né? E a gente aplicando em assoalho lingual, a gente consegue também sustentar um pouquinho melhor essa língua. Não vai deixar de cair por causa disso, mas a gente consegue estabilizar ela um pouquinho mais. Então, entender como que a gente utiliza o laser, os parâmetros também, e quando você aplica em um local ou outro, é fundamental para que você tenha sucesso ali nos seus procedimentos, né? Agora eu tenho algumas perguntas de pacientes que querem entender melhor isso, né? Tá. A primeira delas é o seguinte, essa aplicação é feita em que local? É em ambiente hospitalar? Tem anestesia? Sente dor? Tem algum preparo prévio? Como é que funciona isso? Sabe o que eu acabei de lembrar agora? Que no curso você queria que a gente fizesse em você, a gente não fez. Pra você sentir. Exatamente, né? Poxa. Mas enfim. Mas teria essa oportunidade. Mas terá. Mas você viu ali, né? Então, na verdade, é um procedimento ambulatorial, onde não precisa anestesia local, nada. Na verdade, até poderia aplicar um anestésico local, mas eu entendo o limiar de dor do paciente como um limiar para eu entender se eu estou gerando alguma lesão, porque esquenta, né? Então, não é que é um laser não ablativo que não vai fazer ablação. Se você jogar uma energia muito alta ali, você vai queimar. Outra coisa, a gente usa um tamanho de spot, né?
para aplicar. Se eu reduzo esse spot com a mesma energia, eu vou fazer um furo, mesmo sendo um laser não ablativo. Então, assim, ele é não ablativo, mas você tem que entender a energia que você está jogando, a frequência de energia que você está jogando e dentro de uma área que você está utilizando também. Então é importante lembrar que tem parâmetros de parâmetros, ajuste, não é não só é jogar. pegar o laser do jeito que está. A gente precisa parâmetros. ter parâmetros bem definidos. Né? Se eu quiser torná-lo ablativo, eu consigo. Essa que é a questão. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado. Então, o paciente não precisa... Ele tem que esperar que vai ser um procedimento ambulatorial, que vai sentir um calor local, né? Esse calor... Essa sensação de incômodo pode variar entre um paciente ou outro. Alguns toleram muito bem, outros podem tolerar um pouco menos. Quanto mais hidratado, como a gente tem afinidade por água, quanto mais hidratado esse paciente está, menos incômodo ele sente, melhor é o efeito do laser também. Então pensar em, por exemplo, pacientes que têm Sjögren, tabagistas, que têm uma mucosa seca, eles podem às vezes não tolerar o procedimento. Então é muito bom a gente saber avaliar os pacientes para poder indicar também o tratamento. Em relação ao pós, não tem pós, né? Eu falo para não beber nada quente por 2 horas apenas, mas não tem dor no pós, nada disso. Que ele pode ter um incômodo leve na região, enfim. Então é uma coisa bastante tranquila, né? Tranquilo. E quando você fala de hidratação, gente não está falando de ter líquido fora dos tecidos, tá? Isso. Porque isso até atrapalha um pouquinho. A gente está falando realmente intratecidual. Exato. Né? Ter quantidade de água. Então é ingestão hídrica. Não é só chegar lá, vou bocejar um pouco de água e vou fazer a sessão, não. Isso pelo contrário, isso vai atrapalhar aí a sessão, né? E a gente vê que com a evolução das sessões, o paciente cada vez mais tolera melhor, assim, ele sente menos incômodo, a gente consegue subir um pouco mais a energia dentro de um parâmetro que a gente tem ali de energia. Mas teve um caso interessante que eu tinha um paciente que estava indo para a 3ª sessão. E na 3ª sessão ele se incomodou demais. Eu falei, mas que estranho, né, gente? Eu anoto no prontuário os parâmetros. Eu tô com um parâmetro mínimo aqui que eu apliquei em você e você tá com incômodo. Ele falou, doutor, pode ser porque eu fui pra uma festa? Não, eu falei, como assim uma festa? Ele falou, eu falei, bebeu bastante? Ele falou, não, bebi bastante, fui dormir, era 5 horas da manhã. Eu falei, tá explicado, tá desidratado, entendeu? Então, por isso que ele tá com aquele incômodo. Então, o que você falou, é uma hidratação sistêmica mesmo, né? Os tecidos devem estar hidratados. Se eu tenho uma mucosa com água nela, tipo, devido a uma hipersalivação, o paciente ficar bebendo água, igual eu já vi algumas pessoas fazendo, o laser fica na superfície, né? Ele seca a mucosa. Então toda a energia que você está aplicando, ela não absorve para dentro do tecido, ela fica ali na superfície e acaba não entrando no tecido. Então, ter água ali na região também não é legal. O paciente tem que estar dentro da célula, né? Tem que estar no tecido. E os efeitos adversos são bem poucos, né? E quando acontece, são de baixa repercussão. O que você observou, assim, de efeito adverso? Alguma situação que, olha, mesmo que foi um caso ou outro, tenha acontecido? Tem alguns pacientes que relatam piora do ronco inicialmente, né? Porque tem um processo inflamatório. Se a gente está jogando calor ali, a gente gera uma inflamação. Alguns podem falar que melhorou na hora, porque tem aquela retração, mas alguns, devido àquela inflamação, eles podem ter uma piora do ronco inicialmente, tá? Como eu falei, uma dor leve local. Já tive alguns relatos de sensação de formigamento também na região do palato. Mas tudo limitado. Tudo limitado, um dia de sintoma. O efeito mais adverso que eu tive foi, inclusive, numa aluna, foi uma afta, né, numa região. Então, talvez eu joguei um pouco mais de calor que eu deveria ter jogado naquela região ali. Na verdade, eu sei o que aconteceu, a gente fez, como ela era aluna, a gente tinha que fazer o procedimento super rápido, então a gente colocou uma frequência muito alta, ficou repetindo muito rápido ali em cima. Então é uma coisa que eu nunca mais vou fazer rápido desse jeito, porque gerou uma afta no pós ali. E CRM positivo, vocês já ouviram falar disso? Então isso acontece, né? Então foi o efeito mais adverso que eu tive, que também foi autolimitado, em 4 dias provavelmente já... se eu não me engano, já sarou. Resolveu, né? Já foi autolimitado. Isso. E, Guilherme, quando você vai fazer a aplicação, qual o seu foco anatômico ali de aplicação, né? Onde os lugares que você disse aqui, esses lugares eu tenho que fazer todas as vezes. Que a gente sabe que é uma avaliação individual, né? Você não faz todas as aplicações em todos os lugares, né? Você seleciona a depender do que você observa. Mas aqueles lugares que são para todos, onde que você faz a aplicação? Principalmente palato e assoalho de língua. Isso para todos os pacientes. Pacientes que eu faço a lateral da língua, a borda, são pacientes que têm aquela demarcação de dente, uma língua um pouquinho mais larguinha. E na mucosa jugal, que esse paciente tem aquela pronunciação do tecido para dentro, sinal de mordedura também.
Então, no demais eu faço em região palatal, seguindo uma sequência lógica ali para abranger todos os tecidos, desde pilares anteriores, toda a região do palato mole até a espinha nasal posterior, ráfia pterygo-palatina, pilares posteriores também, né? E úvula, né? Então a gente acaba fazendo todas essas regiões, tem que englobar todas elas. E me fala uma coisa, você disse que são em torno de 3 a 4 sessões, né? Geralmente vai até 4. Uhum. E como que é o segmento pós esse primeiro ciclo de sessão, né? Quando que esse paciente volta com você? Uhum. Como você recomenda aí um acompanhamento? Eu sei que há questões bem particulares, né? Uhum. Mas de uma forma geral, como que você acompanha esse paciente? Eu criei um questionário que na verdade é uma soma de questionários já conceituados na medicina, que é Pittsburgh, Epworth, Stop Bang, FOSC, Nose, vários questionários. Eu unifiquei um questionário só com uma inteligência artificial e todos os meus pacientes, antes da primeira consulta, eles recebem esse questionário. Então, todos os pacientes de fotona foram meus pacientes de consultório, então eles têm preenchido esse questionário que eu repito pós 3 meses de tratamento. Tá? Além disso, todo paciente que vai entrar hoje em dia com fotona, eu sempre peço polissonografia. São pacientes que já entendem que estão diagnosticados ali, a gente entendeu a doença, então eles ou têm uma polissonografia mostrando um quadro mais leve, ou um ronco primário, né? Já passaram por uma nasofibroscopia, já vi nariz, já vi a região anatômica ali. O paciente, é lógico, qual a indicação de técnica palatal? O paciente não tem uma alteração esquelética importante, o paciente não tem amígdala grande, o paciente respira bem pelo nariz, né? Não tem a apneia grave. Não tem uma apneia grave, né? Não tem aquele endótipo neuromuscular, né? O fenótipo neuromuscular da polissonografia, que a gente vê aquelas dessaturações importantes em REM. Esses pacientes talvez não se beneficiem com laser. Então, tudo isso daí tem que estar bem orientado para você saber indicar o procedimento, né? Então, o segmento a gente entende. Temos uma polissonografia. Eu gosto de repetir a polissonografia muitas vezes, mas antes de fazer, de qualquer forma, o procedimento, eu gosto de acompanhar com aplicativos de celular, tipo SnoreLab mesmo, e na possibilidade eu faço 3 dias de Biologics. Então você vê as dessaturações e o segmento do ronco com esses dispositivos, exato. né? E daí também 3 dias após 3 meses eu repito de novo esse procedimento com Biologics, né? E então, assim, então o paciente faz esse primeiro ciclo, né, as 4 sessões, e aí ele costuma se manter estável por um bom período, aí volta uma certa regularidade. Alguns somem, cara, porque melhoram, né? Então, às vezes voltam com 1 ano e pouco, 2 anos, e olhe lá, assim, porque a gente tem aquela recall, né? Minha secretária, ela tá treinada para perguntar como é que o paciente tá. Então, muitas vezes o paciente tá bem e não quer voltar, mas eu sempre falo que é igual um Botox. Você não espera voltar, ficar todo enrugado pra você ir lá aplicar o Botox, né? O nosso problema de trabalhar com sono é que não é estético, né? Se fosse estético, a gente tava todo mundo aqui, né? Mas, sem questionar muita coisa. Sem questionar muita coisa. Mas como não é estético, tem mais essa limitação. Mas eu faço essa analogia, né? O Botox, você espera voltar a ter ruga? Não, você vai voltar a roncar? E aí, se o paciente voltar a roncar, não é uma sessão de manutenção, é uma sessão de tratamento. Recomeça o ciclo, aí né? Tem que recomeçar o ciclo, pelo menos 3 sessões ali, né? Para ter um efeito novamente. E a gente vê muita propaganda, porque esse tema se disseminou, né? Então chegam aí, às vezes, vídeos patrocinados. Olha, tratar o ronco com laser. E laser é uma palavra muito geral, você já explicou aqui que é uma tecnologia específica. E o que você orienta com relação à segurança, que às vezes a gente recebe essa informação na internet, a gente não tem muita informação, acha que é tudo igual, né, o laser. Então, o que você orienta para esclarecimento da população, para às vezes não entrar aí numa situação de ser atendido por um profissional que não é habilitado, por um laser inadequado, que pode causar lesões? Primeiro, Jorge, primeira coisa que a gente tem que entender, se você for agendar uma consulta, agendar um procedimento de tratamento de ronco, e ligar numa clínica e te venderem um procedimento, não faça. Porque ninguém indica qualquer procedimento para ronco sem antes avaliar muito bem esse paciente. Ponto final. Então, acho que o primeiro crivo é aí, né? Você entender. Se você ligou para o lugar e a pessoa falou assim, não, tem que passar em uma consulta para avaliação para ver se seu quadro, de fato, está indicado para esse procedimento. Aí já é um crivo importante. Fala, provavelmente a pessoa sabe
o que ela tá falando, né? Então a gente tem que entender exatamente isso, né? Tem gente que utiliza o nome laser para ser apenas comercial. Não é porque o fotona que eu vou lá marcar, eu quero fazer como eu faço para estética, né? Não. Até a estética passa por uma avaliação do dermatologista, né? Assim, Então, eu falo, se você tá na mão de alguém habilitado, de um otorrino habilitado e quiser fazer um procedimento palatal com um modo smooth, certinho, protocolo, mal não vai fazer, né? Mas também não pode ser ludibriado de que aquilo ali vai ter algum efeito maior. Então o paciente tem que entender isso daí. Se o paciente tiver tudo bem, querer fazer uma técnica palatal para, enfim, evitar flacidez, é outra conversa. A gente não estaria na indicação só do ronco, como a gente está falando aqui. Mas o paciente tem que ter noção do que ele tá adquirindo ali, entendeu? Como tratamento, né? Tem que ser muito claro, o médico tem que ser muito ético para poder indicar esse tratamento, né? E aí eu sigo as recomendações da próprio CFM, né? Quem tem que indicar um tratamento para ronquiapneia é quem? é o médico. É o médico. Então, aí parte do princípio aí, né? Pra gente não entrar A muito mais regulamentação em de cada profissão. a Né? regulamentação de cada profissão. Se o tratamento é feito por outro profissional que não médico, não tenho nenhum questionamento em relação a isso, desde que a indicação tenha partido do médico. Né? E só para a gente finalizar esse bate-papo, que eu acho que está muito ilustrativo e informativo sobre esse tema, que não tem muita coisa falando, né? Quem não é candidato ao fotona? A grande maioria. Isso é bom a gente falar, porque parece assim que, tipo, olha, como assim? A maioria não está indicado? E eu acho boa essa sua resposta até espontânea, porque se vende isso como uma fórmula mágica, a gente está queimando uma opção terapêutica que, quando bem indicada, vai trazer um resultado interessante, Exato, né? Exato. Então, assim, lógico, eu falei, a indicação é de técnica palatal. Você não vai indicar num paciente com uma apneia grave, um paciente que desatura muito, um paciente que já usa CPAP. O tanto de mensagem que eu recebo fala, substitui isso o CPAP? Eu falei, sua indicação é CPAP, provavelmente é CPAP. Não vamos pensar em outra coisa, né? Então, pacientes que têm alterações craniofaciais importantes, Uma né? hipertrofia amidaliana importante. Hipertrofia amidaliana, uma hipertrofia de base de língua, né? Um paciente, enfim, que tem ali indicações, alterações anatômicas que você não vai conseguir corrigir de forma nenhuma com o laser, não pelo menos de forma isolada, né? Uma coisa que a gente não comentou é que muitas vezes a gente pode associar. Né? Eu já ia chegar nessa pergunta, né? Porque como a maioria dos pacientes não estão dentro de um perfil indicado para esse tipo de tratamento, né? A gente também pode pensar que nem sempre vem aquele paciente que a gente chama assim tão redondinho, preenchendo critérios para isso. Mas que eu posso associar, por exemplo, a uma terapia que já está sendo empregada e com sucesso, né? Por exemplo, a TMO, que é a terapia miofuncional orofacial, que é feita pelos profissionais habilitados da fonoaudiologia e pode ser um complemento em algum momento dessa evolução de terapia, não é isso? Inclusive, teve um paciente que passou por algumas turmas de treinamento, porque eu falei para ele, não, vai para a turma de treinamento porque você é teste. Geralmente esses pacientes, você viu lá, né? São pacientes com indicação limítrofe, né? Ou pacientes que não têm condição de pagar, a gente coloca para ser paciente modelo. E teve um paciente que ele tinha uma dificuldade de adesão ao CPAP porque tinha muito ressecamento na garganta. Só que você via na nasofibroscopia dele, por exemplo, a úvula praticamente invertida para trás. Palato super flácido, super atrófico. Eu falei, vamos tentar ver se a gente corrige. Ele melhorou muito a adesão do CPAP com isso, entendeu? Então, é um caminho também. É um caminho. Né? Assim como a gente faz também no pacientes que não aderem também ao CPAP, a gente faz fonoterapia, não baita de um tratamento, é o mesmo princípio praticamente, né? E eu até brinco, quando é um casamento perfeito, fonoterapia e fotona tratando o tecido, a fonoterapia tratando ali a parte muscular e o estímulo da região, né? Baixando aquela língua, poxa, se complementam demais, é muito legal. Assim como também alguns pacientes que avançam, fazem o aparelho de avanço mandibular, tá no limite, mas ainda tem um ronco residual. Muitas vezes a utilização do laser vai muito bem, assim como também pode escolher de fazer a fonoterapia também. Então, o paciente que a gente trata ronco primário, apneia leve, moderada, que às vezes a gente tem que associar a ferramenta, é uma brincadeira legal, né? Então a gente associa diversas ferramentas, olha muito para a parte do decúbito, para a gente pode trabalhar a ergonomia do sono, como que ele trabalha esse pescoço durante o sono, às vezes corrigindo ali, às vezes só a parte de ergonomia do sono, a gente já consegue melhorar bastante coisa. Então a gente é um trabalho muito mais minucioso do que paciente grave. Eu falo, paciente grave é muito mais fácil do que paciente leve, né? Não, e na verdade, tudo que você falou aqui me leva para um direcionamento, é o seguinte:
tudo depende de uma avaliação ampla, Uhum. né? Então você faz aí, porque fica a ideia que eu vou fazer o tratamento com laser isoladamente, sem nenhuma avaliação e tudo vai dar certo. Na verdade, essa é a grande possibilidade de não dar nada certo, né? Exato. Então é dentro de uma indicação e dentro de um procedimento adequado. Gui, eu acho que você trouxe aí muita informação pra gente, é um tema às vezes polêmico, mas com muito pouco conteúdo nas redes sociais, e você está podendo esclarecer, né? Só o fato de as pessoas entenderem que não é que tem um tipo de laser específico, uma tecnologia específica, com um adequado treinamento, né, já traz segurança, e que é um tratamento que deve ser oferecido dentro de uma avaliação. Então, se alguém está te vendendo esse tratamento de forma isolada, como faz qualquer tratamento estético, muito cuidado, porque isso realmente pode estar ferindo, né, todos os princípios. E tem muita gente fazendo, ainda mais, e com lasers também, que não é ainda por cima o fotona. Não são adequados para isso, né? E como eu falei, daí é responsabilidade de cada um, mas a gente tem que, como eu falei, entender o que a gente está utilizando, qual a energia, qual o modo que a gente está utilizando. Então pode até ser que esses outros lasers funcionem, mas com certeza causam um nível de ablação maior que a gente não tem muito respaldo, quanto que a gente pode ficar reaplicando isso aí ao longo do tempo, entendeu? Exato. Bom, eu não vou perder a oportunidade de fazer uma pergunta final para você, né? Agora é a minha vez. Olha só, não estava esperando por essa. Então vamos lá, Gui. Com relação a uma mensagem que você acha que o público não pode dormir sem essa. Eu acho que assim, desconfie de qualquer promessa que te façam como parecer a solução mágica para qualquer coisa. Eu acho que você criar nível de consciência sobre a tua doença, o que você tem e sobre quais caminhos você pode seguir para resolvê-la é a melhor forma de você entender de fato como que você vai acompanhar essa doença. Eu sempre falo pro meu paciente que existe o caminho A, que é o que a gente está agora, e o ponto A, e tem o ponto B. Os caminhos para a gente chegar até esse ponto B são diversos. Muitas vezes, por exemplo, eu indico um CPAP, é um caminho direto. Mas e se esse paciente não aderir a CPAP de jeito nenhum? A gente tem que buscar um outro caminho, mas a gente tem que chegar onde? No ponto B. Então, quais são as outras ferramentas que a gente pode utilizar para chegar no ponto B? E conversar, abrir para o paciente, dar esse nível de consciência e dar essa oportunidade de ele participar no tratamento dele, né? E entender quais as perspectivas que ele tem com a indicação que você deu. Então é isso, desconfiem e busquem sempre ter conhecimento do que vocês têm. E se vocês forem profissionais de saúde, passem esse conhecimento para o paciente e deixem com que ele participe também das escolhas. Sensacional, Gui. E antes que eu esqueça, sou otorrino e quero fazer o curso de fotona. Como o curso de tratamento do ronco e da apneia com laser. Como que eu posso me habilitar a isso? Então, hoje em dia eu dou curso de fotona para médicos otorrinos, né? Lá no centro de treinamento do fotona. Pode me procurar, Dr. Guilherme Brassanini, @Dr. Guilherme Brassanini, né? E lá tem todas as informações possíveis. E é bem bacana, né? O curso do Jorge fez. Bom, eu fiz, gente, me surpreendeu, então eu acho que é uma oportunidade de a gente se abrir para novas tecnologias e novas opções de terapia aí para o ronco e para a apneia, dentro de todos esses critérios que a gente conversou, né, Gui? E vale a pena, assim, a gente conhecer, né? Criar nível de consciência, né? Sempre você vai ter uma coisa a mais para você apresentar ao paciente. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Gui, obrigado por ter colaborado aí, transmitindo tanta informação e eu acho que desmistificando também muitas coisas que a gente vê pela internet, e já deixo a gratidão aí, mesmo você sendo do time Durma com Essa, vale a pena. Eu volto pro outro lado daqui uma semana. No próximo episódio ele volta pro outro lado, né? Mas pessoal, olha, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente, aproveita e siga nas redes sociais, no Instagram, @Durma com Essa Podcast, o nosso canal no YouTube também. Compartilhe esse vídeo, é um tema que precisa realmente ser melhor divulgado. Dê like, porque isso dá o engajamento para o nosso episódio, e a gente se encontra numa próxima vez falando sobre sono, falando sobre temas que são importantes para a sua saúde. Muito obrigado e até a próxima. E deixe nos comentários aqui embaixo qual o próximo assunto que você quer que a gente fale aqui, só nós dois. Perfeito. Até mais. Até mais.